Em 2023, nós completamos 10 anos do início do DCU, Universo Compartilhado da DC. Foram 10 anos muito sofridos, muito difíceis. Ficou uma merda. E que foram planejados inicialmente para serem completamente diferentes. Tivemos muitos filmes anunciados que não aconteceram, roteiros vazados desse filme que detalham como seriam o início desse universo, o desenvolvimento e até mesmo o seu final. E no vídeo de hoje você vai descobrir como deveria ter sido esse universo da DC. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E logo quando o Zack Snyder iniciou o DCU, que na verdade ele nem deu esse nome de universo compartilhado da DC, né? Isso foram os fãs que criaram. Ele tinha já um plano de início desse universo, desenvolvimento e até mesmo o final. Ele anunciou alguns filmes que nunca aconteceram, alguns outros que até estrearam, mas foram completamente do que ele planejou. E ao longo desses 10 anos nós vimos esse universo ser totalmente descaracterizado e ir ladeira abaixo, né? Com grandes fracassos de bilheteria, fracassos de crítica, gerando uma insatisfação muito grande no público, não só que é fã da DC Comics como um todo, mas também fãs do cinema em geral, né? Mas vamos começar pelo começo, o início desse universo, que foi planejado pela Warner para iniciar lá em 2011, com Lanterna Verde, mas como o filme foi um grande fracasso, não só de crítica e de bilheteria também, eles falaram, não, esquece isso aí, vamos para um outro caminho, vamos agora fazer um negócio mais realista, mais sério, né, que foi o que deu certo na DC nos anos anteriores, com o Batman do Nolan, e trouxeram Zack Snyder, não só para idealizar o primeiro filme desse universo, que foi o Man of Steel, mas também ser a mente criativa que liga todos esses filmes, afinal, a Warner viu que a Marvel Studios estava ganhando rios de dinheiro lá com o universo compartilhado, falou, vamos fazer isso na DC também. Só que a ideia era fazer um pouco diferente, fazer um pouco mais realista, mais pé no chão, mais sombrio até, né? E aí, por isso, eles chamaram o Zack Snyder, porque a DC estava muito nessa vertente na época do Injustice, né, que foi lançado também em 2013 e foi um grande sucesso, e falaram, vamos, agora a DC vai ser séria, vai ser realista, vai ser sombria, que é o que está dando certo, vamos lá. E aí, trouxeram o Zack Snyder. E Zack Snyder produziu ali o Man of Steel, trouxe o Henry Cavill para ser o Superman, então nós teríamos um filme do maior herói da DC para ser o pontapé inicial desse universo. E não só isso, mas também Zack Snyder anuncia todo um plano de filmes que era um pouco mais modesto do que o da Marvel Studios, ele não anunciou tantos filmes de uma vez, mas que parecia ser promissor. Porque em 2013, na San Diego Comic Con, ele anunciou que nós teríamos o filme do Homem de Aço em 2013. Em 2016, nós teríamos Batman vs Superman e Esquadrão Suicida. E aí, em 2017, nós teríamos o primeiro filme da Mulher Maravilha, estrelado pela Gal Gadot, e o filme da Liga da Justiça, que era algo que nós sonhávamos tanto em ver nos cinemas. Em 2018, nós teríamos 3 filmes, cara. Nós teríamos o The Flash, foi a primeira data que ele foi anunciado para sair. Teríamos o Aquaman e um filme com título desconhecido, que muita gente especula que seria o The Batman, de Ben Affleck, né? Que era para ser um filme estrelado pelo Ben Affleck, onde ele ia interpretar Bruce Wayne, dirigido pelo Ben Affleck e roteirizado pelo Ben Affleck também. E abordaria ali, pelo que a gente sabe, né, alguns aspectos do passado desse Batman, da origem dele, e a história principal seria justamente o Batman versus o Exterminador, justamente para pegar aquele gancho do Liga da Justiça, onde o Slade Wilson descobre, né, o Lex Luthor conta para ele, que o Batman é o Bruce Wayne. Então essa história seria desenvolvida nesse filme solo. Mas não foi confirmado nessa época que esse filme de 2018 seria o The Batman do Ben Affleck, né? Só que como o filme também não foi pra frente por conta dos problemas pessoais do Ben Affleck, aí ele foi todo reescrito, né, idealizado pelo Matt Reeves. A Warner chama o Matt Reeves, só que ele diz ali, ó, não quero fazer o filme do universo compartilhado da DC, eu quero o meu próprio universo. E daí nasce o The Batman do Robert Pattinson. Por isso que nós temos essa franquia hoje em dia, porque o The Batman do Ben Affleck deu errado. Mas enfim, além desses 3 filmes de 2018,
nós teremos em 2019 o Shazam, o Liga da Justiça Parte 2, que seria a continuação do Liga de 2017, e um outro filme com o título desconhecido, que especula-se que poderia ser o Man of Steel 2, a sequência do Homem de Aço do Henry Cavill, mas não sabemos se é também. E em 2020, nós teremos um reboot do Lanterna Verde e o filme do Cyborg. Esse foi o plano anunciado por Zack Snyder. E aí, o que nós sabemos desse plano? O Man of Steel foi lançado 100% como o Zack Snyder queria, né? Era o pontapé inicial desse universo, só que aí o filme não atingiu a bilheteria que a Warner queria na época, que era nada mais nada menos do que $1 bilhão. Eles estavam vendo a Marvel fazendo lá bilheterias parecidas com o Homem de Ferro, que nem é tão famoso nos quadrinhos, o Superman iria conseguir muito mais, certo? A verdade dói, Rogério, a verdade dói. Só que aí o filme atingiu só $660 milhões, que é uma bilheteria boa, se a gente for ver, né? Mas não é o que a Warner estava querendo. Só que, tipo assim, será que a Warner estava com as expectativas certas? Porque era o primeiro filme do universo, né? Enfim, eu acho que eles deveriam ter mantido. E aí, já com o filme não chegando lá no que eles queriam, falando, oh, meu Deus do céu, tá meio zoado isso aqui. Aí lança o Batman vs Superman, que eles esperavam que seria um grande estouro, afinal era o Batman contra o Superman. E o filme atinge ali os seus $870 milhões, mas vai mal com a crítica. A crítica não aceita bem, ele não é um filme unânime com o público, né? Não é o que a Warner queria também. E aí, por conta disso, eles vendo que a Marvel, fazendo tudo coloridinho lá, do jeitinho Marvel, né? Piadinha e tal, tava dando muito mais dinheiro, eles já começaram a alterar ali os planos do Zack Snyder no próprio Esquadrão Suicida. Porque o Zack Snyder, apesar de ser a mente criativa desse universo, tinha outros diretores também, né? Ele trouxe a Patty Jenkins para fazer o Mulher Maravilha e o David Ayer para cuidar do Esquadrão Suicida. E aí a gente vê que o filme do Esquadrão Suicida foi completamente alterado também já. E em 2017, para lançar o Liga da Justiça, a Warner decide desistir completamente do plano do Zack Snyder, né, de fazer os filmes ali mais sérios, no tom que ele iniciou o universo. E aí acontece toda aquela tragédia com o Zack Snyder, né, a morte da filha dele e tudo mais, ele acaba saindo do projeto e a Warner troca o Zack Snyder pelo Joss Whedon. E aí refilma todo o Liga da Justiça praticamente, né? Acho que foram 75% das cenas do filme foram refilmadas em 6 meses. Eles tiveram dificuldade lá com o Henry Cavill, né? Que já estava contratado para um outro filme, não podia tirar o bigode, aí gravaram com o bigode, fizeram CGI, colocaram o CGI no rosto dele, enfim, ficou aquela coisa horrorosa. E aí lançaram o filme em 2017. E aí o resultado não podia ser outro, né? O filme também foi mal com a bilheteria, foi muito mal com a crítica, eles tiveram tantos gastos para refazer o filme que acabou que ele nem deu lucro, apesar de ter tido a bilheteria ok, né? O filme mais lucrativo até ali da Warner ter sido Mulher Maravilha, que foi lançado em 2017, ainda com o plano original, né? Eles não alteraram tanto, e conseguiu ali seus $822 milhões em bilheteria. Só que a partir dali, esse plano do Zack Snyder já tinha sido completamente destruído, né? Quando ele sai ali da Warner e o Liga da Justiça não dá certo, tudo que foi planejado foi jogado fora. Porque em 2018 nós teríamos o Aquaman, que também seria completamente diferente do que foi, né? Eles conseguiram alterar o Aquaman ainda na fase de produção, colocando o James Wan para dirigir, fazendo aquela coisa mais colorida e tudo mais. E o The Flash, que era para sair nesse ano, acabou que teve confusões ali internas também, né? Porque o Ezra Miller acabou brigando com diretores, com roteiristas também, e aí foi cancelado o roteiro. Aí ele chamou Grant Morrison, que é um grande nome dos quadrinhos, né? Para tentar escrever o roteiro ali com ele. Apresentou a sua versão do roteiro, mas não deu certo. E aí o filme foi sendo adiado. E o The Flash, inicialmente, foi planejado para ser um filme completamente diferente do que foi. Ele era para ser uma aventura ali do Barry Allen em Central City, trabalhando como detetive forense, enfrentando alguns vilões ali e investigando o mistério do assassinato da mãe dele. Era para ele estar investigando, não era para ser um Flashpoint já, assim como foi esse ano, certo? Só que aí acabou que esse filme não deu certo, não saiu da forma que foi. E um detalhe interessante é que era pra gente ter o Flash Reverso nesse filme, que é o grande vilão do Flash. Talvez o Barry até descobrisse nesse filme, investigando, que foi o Will Barstown quem matou a mãe dele. Imagina a gente tivesse história com orçamento cinematográfico. Teria sido muito legal. Eles até fizeram uma apresentação mostrando artes conceituais de como seria o filme lá na CW, só que esse não saiu, né? Assim como o filme também, sem título definido, que estava programado para sair em 2018, também não saiu, por causa dos problemas pessoais do Ben Affleck ali com The Batman. Então a gente vê que esse universo enfrentou mais problemas, além dos próprios produtores executivos da Warner, alterando os planos do Zack Snyder. Foram coisas individuais dentro dos próprios filmes também, como o caso da Amber Heard, que veio depois com o Aquaman, enfim, né? Ali os problemas começaram a acontecer
pesado, cara. E aí o filme do Flash não saiu por conta das tretas internas, o filme do Batman também não saiu, e eles começaram a reformular, e aí esses filmes foram sendo jogados pra frente, né? O Shazam, que foi programado pra 2019, saiu. Eles trouxeram um outro diretor também, produziram um filme até que foi bem, com a crítica, a bilheteria não foi tão alta, mas também como teve orçamento baixo, eles não esperavam tanto, só que também não foi como eles queriam, né? Porque o plano era já trazer o Dwayne Johnson pra ser o Adão Negro nesse filme, pro Shazam já enfrentar ele, só que o Dwayne Johnson não quis participar, aí colocaram Sivana, então o filme também enfrentou problemas de bastidores. E aí o Liga da Justiça Parte 2 foi cancelado, né? Porque a ideia do Zack Snyder ali fica bem claro quando a gente vê o Liga do Snyder Cut 2021, que era basicamente fechar a história que a gente vê sendo aberta lá no Liga da Justiça 1, que é no final do filme, o Darkseid olha e fala, eu vou invadir a Terra. E nós vemos ao longo do filme alguns flashbacks também, algumas coisas que ficaram em aberto desde o Batman vs Superman, quando o Bruce vê aquela visão do Flash vindo do futuro e falando, eu cheguei cedo demais, Bruce, encontre nós, a Lois é a chave, enfim. Tudo aquilo ali faria muito sentido quando a gente visse esse segundo filme. Porque também o próprio Zack Snyder já revelou alguns dos planos dele para esse filme, alguns storyboards inclusive, que seria basicamente o seguinte. Nós veríamos o Darkseid vindo invadir a Terra, assim como a gente vê naquelas visões lá. O plano dele era matar alguns membros da Liga, só que o que acontece? Nós estávamos vendo lá no futuro também que eles estavam trabalhando, o Batman, o Cyborg, o Exterminador, a Mera, o próprio Barry e até o Coringa, para achar uma caixa materna ali para conseguir enviar o Flash ao passado. Para o Flash mandar uma informação que mudaria tudo, né? E a gente veria isso acontecendo, eles conseguiriam a caixa materna, o Flash voltaria no tempo e faria aquela viagem que a gente vê em Batman vs Superman. Depois ele apareceria no período certo do filme e falaria pro Bruce que o que fez os heróis perderem e o mundo ficar naquele estado pós-apocalíptico, com o Darkseid dominando tudo, era que o Darkseid mataria a Lois Lane, e a Lois Lane estava grávida do Clark. A gente vê até isso sendo mostrado no Liga do Zack Snyder, quando tem uma cena ali que tem um teste de gravidez na cabeceira dela ali, né? Então, sim, a Lois estava grávida, e aí o Darkseid, na invasão desse Liga 2, iria matar a Lois Lane, como a gente vê também nas visões do futuro, e ele encontraria a equação antivida. E como o Superman estaria destruído, né? Ele iria sucumbir à equação antivida e iria virar um servo do Darkseid. E não iria lutar mais contra ele. E aí, ele trabalharia pro Darkseid na Terra. Por isso que a gente vê aquelas cenas da visão do pesadelo do Batman, dele dominando a Terra, dele matando ali alguns heróis, no final ele encontra lá com o Batman, com o Coringa, enfim. Então isso aconteceria, o Superman seria dominado. Só que aí, qual era o jeito de impedir aquela realidade? Era o Batman se jogando na frente da Lois, no momento que o Darkseid fosse matar ela, e morrendo no lugar dela. Porque aí, com a Lois Lane não morrendo, o Superman não iria sucumbir à equação antivida e iria conseguir derrotar o Darkseid. Então a função do Flash daquele futuro alternativo era dar essa mensagem pro Batman morrer no lugar da Lois e aí salvar o mundo. E isso iria acontecer no Liga 2. E aí, no final, o Batman morreria e quando o filho do Superman e da Lois nascesse, eles iriam colocar o nome de Bruce. E assim finalizaria essa luta contra o Darkseid. Esse era o plano original pro Liga da Justiça Parte 2. Só que como eles já praticamente cancelaram, né? Fizeram um outro filme ali completamente diferente, não tinha nem como essa história acontecer no 2, então o filme nem saiu. Tem gente que pede pra ver até hoje e tal, mas enfim, né? Ali já tava, a Warner já tinha mudado completamente o plano. E aí com isso foram cancelados os filmes lá de 2020 também, que eram Lanterna Verde e Cyborg, e aí vieram lançamentos completamente diferentes, né? O Mulher Maravilha 84, o Esquadrão Suicida 2, o Aves de Rapina, aí planejaram Shazam 2, Adão Negro, Besouro Azul, o The Flash foi reformulado também, e foi o que foi aí, né? Inclusive, esse ano também, o Jay Oliva, que trabalhava com o Zack Snyder, revelou que o plano dele para finalizar esse universo depois desse Liga Parte 2, depois também do Cyborg, do Lanternas Verdes e tal, que provavelmente teria um gancho também, já que ele colocaria o John Stewart participando do Liga 1 e 2 ali da saga do Darkseid, seria finalizar esse universo com uma adaptação fiel do Flashpoint. Porque ele diz ali que, pô, esse universo já teve algumas partes e ele não queria deixar os atores interpretando esses personagens por mais de 10 anos. Então, muito provavelmente, a gente teria mais alguns projetos ainda. E aí, em 2023, nesse ano, o Flashpoint iria estrear e seria um filme da Liga da Justiça também. E onde, né, o Barry iria descobrir que foi o Flash Reverso que matou a mãe dele, iria ter ideia de voltar no tempo. E aí, com isso, ele iria mudar toda a realidade. E aí, iria acontecer um reboot no DC
MCU. Então, desde o início, o Zack Snyder planejava acabar esse universo. Ele não iria durar tanto tempo, não ia ficar pra sempre, igual o MCU, né? Inclusive, bem que o MCU tem um plano ali de finalizar também com Guerras Secretas, com o soft reboot. Mas seria uma saga até curta, digamos assim, né? Parecida com o que foi nos Novos 52 ali. E o Jay Oliva, que também trabalhou como artista na animação do Flashpoint lá de 2013, disse que o sonho dele era pegar aquela história e fazer em live action. E era aquilo que estava planejado. Então a gente poderia muito provavelmente ver nesse universo alternativo o Aquaman do Jason Momoa lutando contra a Mulher Maravilha da Gal Gadot. A gente poderia ter visto o Jeffrey Dean Morgan como Thomas Wayne, o Cyborg também, né, o Ray Fisher como aquele Cyborg da realidade alternativa, o Henry Cavill como o Superman magrelaço, né, do Flashpoint também. Então, toda essa história do Flashpoint que a gente conhece poderia ter acontecido se o plano do Zack Snyder tivesse tido sequência. E, cara, eu acho que seria um grande sucesso. Tipo assim, se eles tivessem construído isso dessa forma e aí chegar no final do universo, que seria o Vingadores Ultimato da DC, com um Flashpoint fiel e bem adaptado, com a capacidade que a gente vê do Zack Snyder de, fazer efeitos visuais e tudo mais, eu acho que teria sido incrível. Não sei se teria batido os bilhões de dólares que a Marvel Studios conseguiu aí com o Vingadores Ultimato, com o Spider-Man No Way Home, com todos os filmes que ela fez, né? Ela conseguiu fazer filmes solo também, atingir bilheterias altíssimas. Não sei se a DC, com esse plano do Zack Snyder, teria conseguido isso, porque era um plano mais contido, com menos filmes, com intervalos maiores, né? Não era um universo compartilhado, tão compartilhado assim, e a linguagem que ele traz também não era tão popular. Mas poderia ter sido bem sucedido também, e eu gostaria de ter visto, cara. Seria muito melhor do que o que foi, né? Porque a gente viu que eles tentaram alterar o plano no meio do caminho, e aí só deu errado, né? A gente teve bilheterias aí ridículas da DC, e não é de hoje. Tudo bem que entra o fator da pandemia também, né? Mas o Esquadrão Suicida do James Gunn não foi bem de bilheteria, tem cento e poucos milhões de dólares. O Besouro Azul agora foi mal demais também. O The Flash é o maior prejuízo da história dos filmes de super-heróis. O Shazam também foi muito ruim. O Adão Negro fez ali 400 milhões de dólares, mas é muito pouco também, só que comparado com o resto dos filmes, até que tá ok, tá ligado? Mesmo que esse plano não fosse perfeito, não fosse um plano que fosse bater de frente com o da Marvel Studios, pelo menos quando a gente analisa aqui, né, e com os resultados que teve lá no início, teria sido muito melhor do que alterar todo o plano no meio do caminho, que foi o que aconteceu, né, que teve resultados ainda piores, não só financeiramente, mas para a marca da DC também, e o principal, os filmes, né, por causa de toda essa alteração aí, nós tivemos filmes medíocres ao longo de todos esses anos. E é muito triste, cara. Eu, como fã da DC, fico, tipo assim, quando paro pra pensar em tudo isso, falo, caraca, velho, não era tão difícil fazer um universo bom da DC, né? Mas enfim, comenta aqui embaixo aí o que você acha de todas essas informações. Manda esse vídeo pros seus amigos também ficarem sabendo como deveria ter sido o universo da DC se ele fosse executado como o Zack Snyder planejou no início. E não esquece de mandar esse vídeo pros seus amigos também ficarem sabendo dessas informações. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Vou deixar outros vídeos aqui do novo universo da DC que tá sendo planejado por James Gunn agora. Tomara que ele tenha mais sorte do que Zack Snyder e que suas ideias sejam colocadas em prática pelo menos. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.